O jogo. A maioria das pessoas considera a vida uma batalha. Mas a vida não é uma batalha, é um jogo. Entretanto, ela é um jogo, um desafio, que não se pode vencer com sucesso sem o conhecimento da lei espiritual, e o Novo e Velho Testamentos nos fornecem as regras do jogo com maravilhosa clareza. Jesus Cristo ensinou que a vida era um grande jogo de dar e receber. O que quer que o homem semeie, assim colherá. Isso significa que tudo que o homem produz em palavras ou fatos, retornará para si, o que ele doar, retornará para si. Se o homem semear o rancor, colherá rancor, se semear amor, receberá amor, se fizer críticas, receberá críticas, se mentir, alguém lhe mentirá, se enganar, será enganado. Aprendemos também que a faculdade da imaginação desempenha papel principal no jogo da vida. Cuidai do vosso coração, e da imaginação, com total diligência, pois deles emanam os frutos da vida. Isso significa que aquilo que o homem imagina, mais cedo ou mais tarde, refletirá em suas ações. Conheci um homem que temia uma certa doença. Era uma doença muito rara e difícil de pegar, mas ele a imaginava continuamente e lia sobre ela até que ela se manifestou em seu corpo, e ele veio a falecer, vítima de uma imaginação distorcida. Assim vemos que para jogar com sucesso o jogo da vida, devemos treinar a faculdade de imaginar. Uma pessoa cuja faculdade imaginativa é treinada para pensar somente no bem trará para sua vida todo o desejo sadio de seu coração, a saúde, riqueza, amor, amigos, perfeita autoexpressão, seus ideais mais elevados, enfim. A imaginação já foi chamada de as tesouras da mente, e ela está sempre a cortar, recortar, dia a dia, as imagens que o homem enxerga lá, e mais cedo ou mais tarde ele encontra as suas próprias criações em seu mundo exterior. Para treinar a imaginação com sucesso, o homem deve entender os milagres de sua mente. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente subdivide-se em 3 departamentos: a subconsciência, a consciência e a supraconsciência. A subconsciência é simplesmente força, sem direção. É como o vapor ou a eletricidade, e ele faz o que é levado a fazer, não possui o poder da indução. Aquilo que a pessoa sente profundamente ou imagina com clareza impressiona o subconsciente e é exteriorizada nos mínimos detalhes. Por exemplo, uma mulher que conheci, gostava sempre de se fingir de viúva. Quando criança, vestia-se com roupas pretas e usava um longo véu negro, e as pessoas a achavam muito inteligente e divertida. Então ela cresceu e casou-se com um homem por quem estava muito apaixonada. Não tardou muito e ele veio a falecer e ela passou a se vestir de preto e usar um véu negro por muitos anos. A imagem dela como uma viúva ficará impregnada em seu subconsciente, no devido tempo, exteriorizou-se, a despeito do caos que se criou. Por sua vez, a consciência tem sido chamada de mente carnal ou mortal. É a mente humana, que vê a vida como ela parece ser. Ela vê a morte, o desastre, a doença, a pobreza e a limitação de todo tipo, e impressiona isso sobre a subconsciência. E finalmente, a supraconsciência é o espírito divino dentro de cada ser humano, e é o reino das ideias perfeitas. Nela se encontra o perfeito padrão onde que falou o filósofo Platão, o desígnio divino, pois para cada pessoa existe um desígnio divino. Existe um espaço que você deve ocupar e que ninguém mais pode ocupar, algo que você tem que fazer, e que ninguém mais pode fazer. Existe uma imagem perfeita disso na mente supraconsciente. Em geral ela perpassa a consciência como uma luz intermitente, como se fosse um ideal inatingível, algo bom demais para ser verdade. Na realidade, trata-se do verdadeiro destino, ou predestinação, do homem, iluminado para si a partir da infinita inteligência que se encontra dentro de si mesmo. Muitas pessoas, contudo, ignoram seu verdadeiro destino e continuam a lutar por coisas e situações que não pertencem a elas, e que somente lhe trariam fracasso e insatisfação, se atingidas. Por exemplo, certo dia uma mulher veio a mim e pediu-me que dissesse a palavra certa para que ela pudesse casar-se com um certo homem por quem ela estava muitíssimo apaixonada. Ela o chamava de A.B. Eu respondi que isso seria violação da lei espiritual, mas que eu diria a palavra correta para que lhe viesse o homem certo, a escolha divina, o homem que pertenceria a ela por direito divino. E acrescentei, se A.B. for o homem certo, você não poderá perdê-lo, e se não o for, você encontrará um equivalente a ele. Ela via A.B. com frequência, mas a amizade entre os dois não prosperava. Uma noite ela ligou e me disse, sabe que, na semana que passou, A.B. nunca fora tão maravilhoso para mim. Eu respondi,
Talvez seja porque ele não tenha sido a escolha divina, talvez um outro homem venha a ser o correto. Logo depois disso, ela encontrou um outro homem que se apaixonou por ela imediatamente e disse que ela era o seu ideal de mulher. De fato, ele disse todas as coisas que ela sempre desejara que A.B. dissesse para ela. Foi absolutamente estranho, observou ela. Logo ela reordenou todo o seu amor e perdeu todo o interesse por A.B. Isso demonstra a lei da substituição. Uma ideia correta substituiu uma errada, portanto sem implicar qualquer nenhuma perda nem sacrifício. Jesus Cristo disse, primeiro, buscai o reino de Deus em sua retidão, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas, e disse ainda que o reino está dentro do próprio homem. Jesus Cristo ensinou que as palavras do homem desempenham papel principal no jogo da vida. Pelas vossas palavras sereis justificados e também por elas sereis condenados. Muitas pessoas têm conhecido a desgraça em suas vidas por meio de palavras ociosas. Por exemplo, certa vez uma mulher perguntou-me por que motivo sua vida havia se transformado em pobreza e limitações. Antes ela tinha uma casa, estava sempre rodeada de coisas belas, tinha muito dinheiro. Descobriu-se que ela andava sempre fatigada com a arrumação de sua casa e que dizia repetidas vezes, estou farta e cansada dessas coisas, quem me dera morar num barraco, e acrescentava, hoje estou a viver em um barraco. Pelas suas palavras, ela acabou mesmo indo viver num barraco. A mente subconsciente não possui nenhum senso de humor e as pessoas frequentemente brincam e acabam passando por experiências infelizes. Outro exemplo, uma mulher que possuía muito dinheiro, continuamente brincava no sentido de preparar-se para uma casa de pobreza. Em poucos anos, ela quase já não possuía nada, em função de ter impressionado seu subconsciente com uma imagem de falta e limitação. Felizmente a lei também funciona para ambos os lados, e uma situação de falta pode transformar-se numa de plenitude. Uma mulher chegou para mim num dia quente de verão para um tratamento de prosperidade. Ela se encontrava exausta, deprimida, desanimada. Disse que somente possuía $8 neste mundo. Então eu lhe disse, bem, vamos abençoar os seus $8 para multiplicá-los, assim como Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, pois ele nos ensinou que todo homem tinha o poder de abençoar e de multiplicar, o de curar e o de prosperar. E então ela perguntou-me, o que devo fazer agora? Eu respondi, siga a sua intuição. Você tem uma ideia, uma dica, vontade de fazer alguma coisa, ou de ir a algum lugar? Isso é intuição. E intuição quer dizer, aprender com o que vem de dentro. Ela é o guia infalível do homem, e tratarei mais profundamente de suas leis no capítulo posterior. A mulher respondeu-me, eu não sei, parece que tenho vontade de ir para casa, mas só tenho dinheiro que chega para a passagem. Sua casa ficava numa cidade distante e era uma casinha pobre e limitada. A mente racional, ou intelecto, teria dito, fique em Nova York, arrume um trabalho e faça algum dinheiro. Mas eu lhe disse, então vá para casa, jamais contrarie a sua intuição. E pronunciei as seguintes palavras para ela, Infinito Espírito, abre as portas para que haja grande abundância na casa dessa mulher. Que ela seja um imã irresistível para tudo aquilo que a ela pertença por direito divino. Instruí ela também que repetisse isso continuamente. E então ela partiu imediatamente para sua casa. Ao visitar uma amiga certo dia, ela se encontrou com um velho amigo de sua família. Através daquele amigo, ela conseguiu obter milhares de dólares de uma forma miraculosíssima. Ela tem repetido para mim sempre, conte para as pessoas sobre a mulher que apareceu para você com apenas $8 e uma ideia na cabeça. Existe sempre plenitude nas veredas do homem, mas esta somente pode vir à tona, ou seja, manifestar-se, através do desejo, da fé e da palavra dita. Jesus Cristo deixou bem claro que o homem deve dar o primeiro passo. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7 versículo 7. Está escrito que, conforme as obras de vossas mãos, comandais-me. A infinita inteligência, Deus, está sempre pronto para atender às menores ou maiores exigências do homem. Todo desejo, manifestado ou não, constitui uma exigência, uma demanda. Sempre ficamos abismados ao ver um desejo subitamente realizado. Por exemplo, numa dada Páscoa, ao ver muitas belas rosas nas janelas de uma floricultura, eu desejei receber uma, e por um instante a vi mentalmente sendo carregada pela porta adentro. Veio a Páscoa e com ela uma bela roseira. Eu agradeci a minha amiga no dia seguinte, e disse que era exatamente o que eu havia desejado.
Ela respondeu-me: Eu não te enviei uma roseira, enviei-te lírios. De fato, o que houve é que o vendedor havia misturado os pedidos, e acabou me enviando rosas, simplesmente porque eu havia colocado a lei em prática, e eu tinha que ter rosas. Nada pode interpor-se entre o homem e os seus mais elevados ideais, bem como todo desejo vindo de seu coração, senão somente a dúvida e o medo. Quando o homem pode a desejar sem se preocupar, cada desejo será instantaneamente realizado. Explicarei mais completamente em outro capítulo a razão científica disso e sobre como o medo deve ser apagado da consciência. Ele é o único inimigo do homem: medo da falta, medo do fracasso, medo da doença, medo da perda e uma sensação de insegurança sobre algum plano. Jesus Cristo disse: Por que temeis, ó homens de pouca fé? Dessa forma, vemos que podemos substituir o medo pela fé, pois o medo é apenas a fé invertida, ele é a fé no mal em vez de no bem. O objeto do jogo da vida é o de ver claramente o próprio bem e de apagar da mente todas as imagens do mal. E isto deve ser feito impressionando-se o subconsciente com a realização do bem. Um homem muito brilhante, que conseguiu grande sucesso, disse-me que havia apagado todo o medo de sua consciência ao ler um aviso pendurado numa sala. Ele viu impresso em letras grandes a seguinte declaração: por que preocupar-se, isso provavelmente nunca acontecerá. Essas palavras ficaram estampadas indelevelmente em seu subconsciente, e ele agora tem a firme convicção de que somente o bem pode entrar em sua vida, portanto somente o bem pode manifestar-se. O próximo capítulo tratará dos diferentes métodos de impressionar o subconsciente. Ele é nosso fiel escravo, mas é preciso ser cuidadoso e dar-lhe somente as ordens certas. O homem tem sempre um silencioso ouvinte a seu lado, sua mente subconsciente. Cada pensamento, cada palavra fica impressa no subconsciente e é realizada com assustadora perfeição. É como um cantor que se esmera por registrar seus melhores acordes e agudos sobre a sensível superfície de um disco fonográfico. Cada nota e tom da voz do cantor são registrados. Se ele tossir ou ficar hesitante, será igualmente registrado. Então, vamos quebrar todos os discos velhos e mal gravados de nosso subconsciente, os registros de nossas vidas que não desejamos manter, e produzir outros discos, novos e belos. Pronuncie essas palavras alto, com força e convicção: eu agora vou esmagar e demolir, por minha palavra expressa, todos os falsos registros de meu subconsciente. Retornam agora para o pó de sua insignificância, pois eles vieram de meus próprios pensamentos vãos. Eu faço agora meus registros perfeitos através do Cristo que está dentro de mim, os registros da saúde, da riqueza, do amor e da perfeita autoexpressão. Esse é o tabuleiro da vida, o jogo completado. Nos capítulos seguintes, trata-se de como o homem pode mudar as suas condições através da mudança de suas expressões. Qualquer homem que não conhecer o poder da palavra, estará atrasado no tempo. A vida e a morte estão contidas no poder da palavra. Lei da prosperidade. E o Todo-Poderoso será a tua defesa e tu terás prata em plenitude. Uma das maiores mensagens deixadas ao homem, através das Escrituras, é a de que Deus é a provisão do homem e que o homem pode abrir mão, através de sua palavra expressa, de tudo que a ele pertença por direito divino. Contudo, o homem deve possuir uma perfeita fé na sua palavra expressa. Isaías disse: a minha palavra não retornará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi expressa. Sabemos agora que palavras e pensamentos constituem uma tremenda força vibratória, a qual sempre está a moldar o corpo e as ações do homem. Uma mulher procurou-me em grande aflição e disse que estava para ser processada no dia 15 do mês por uma questão de $3.000. E ela não sabia como obter o dinheiro e estava assim desesperada. Eu lhe disse que Deus era a sua provisão, e que existe uma oferta para cada demanda. Então, eu disse a palavra. Dei graças porque a mulher recebesse os $3.000 na hora certa e da maneira certa. Disse a ela que tivesse perfeita fé e que praticasse a sua perfeita fé. Chegou o dia 15, mas nenhum dinheiro havia se materializado. Ela me chamou pelo telefone e perguntou o que ela deveria fazer. Eu respondi: hoje é sábado, então eles não vão processá-la hoje. O seu papel é fingir-se de rica, mostrando assim fé perfeita de que você terá o dinheiro na segunda-feira. Ela pediu-me que almoçasse com ela, para manter-lhe o ânimo. Ao fazer-lhe companhia em um restaurante, eu disse-lhe: não é hora de economizar. Peça um almoço generoso, haja como se você já tivesse recebido os $3.000.
Tudo aquilo que pedires em oração, crendo, ser-lhe-á dado. Você deve pedir, agindo como se já o tivesse recebido. Na manhã seguinte ela me telefonou pedindo que eu lhe fizesse companhia durante aquele dia. Eu disse não, você já tem a proteção divina, e Deus pode tardar mas nunca falha. À noitinha ligou-me novamente com grande empolgação disse-me, minha querida, aconteceu um milagre. Eu estava sentada em meu quarto esta manhã, quando a campainha da porta soou. Eu disse à empregada, não deixe ninguém entrar. A empregada, contudo, olhou para fora e disse, é o seu primo de barba branca e comprida. Então, eu disse, chame-o de volta. Eu gostaria de falar com ele. Ele estava para virar a esquina quando ouviu a voz da empregada, e regressou. Ele conversou por cerca de 1 hora, e quando já estava para sair, disse-me, a propósito, como andam as finanças? Contei-lhe que precisava e por que precisava do dinheiro, e ele me disse, ora, minha querida, eu vou dar-lhe $3.000 no dia 1º do mês. Eu não quis contar-lhe que eu estava para ser processada. Que devia fazer? Só teria o dinheiro no 1º do mês, mas precisava dele para o dia seguinte. Vou continuar tentando, pensei. E então eu disse, o Espírito Santo nunca tarda demais. Eu darei graças por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível e que o dinheiro seja manifestado a tempo. Na manhã seguinte, o primo dela ligou e disse, vem para o meu escritório esta manhã e eu te darei o dinheiro. Naquela tarde mesmo ela já tinha em sua conta bancária os $3.000 creditados, e preencheu os cheques tão rapidamente quanto a sua empolgação permitiu. Se alguém pede para ter sucesso e se prepara para o fracasso, essa pessoa vai obter a situação para a qual se preparou. Por exemplo, um homem procurou-me para pedir uma palavra a favor de que pudesse saldar uma certa dívida. Descobri que ele passava todo o tempo planejando o que iria dizer para o seu credor quando não pagava a sua dívida, neutralizando assim as minhas palavras. Ele deveria ter se visto na condição de pagador da dívida. Temos uma maravilhosa ilustração disto na Bíblia, referente aos 3 reis que se encontravam no deserto, sem água para seus homens e cavalos. Eles consultaram o profeta Elias, que deu-lhes essa espantosa mensagem: assim diz o Senhor, vós não vereis o vento, nem vereis a chuva, contudo podeis cavar todos os poços que for possível nesse vale. O homem deve preparar-se para aquilo que pediu, mesmo que não haja o mais ínfimo sinal de que isso possa vir a acontecer. Por exemplo, uma mulher deparou-se com a necessidade de procurar um apartamento durante um ano em que havia grande falta de apartamentos em Nova York. Era quase impossível encontrar um, e seus amigos com pena dela, disseram, não é assim tão mal, você terá que guardar sua mobília e viver num hotel. Ela replicou, vocês não precisam sentir pena de mim, eu sou o super-homem e eu vou conseguir arranjar um apartamento. Então, ela pronunciou as seguintes palavras, Infinito Espírito, abre as portas para que eu encontre o apartamento certo. Ela tinha consciência de que havia uma oferta para cada demanda, e de que ela estava incondicionalmente trabalhando no plano espiritual, e que aquele que está com Deus, constitui maioria. Ela até havia pensado em comprar novos cobertores, quando tentador, o pensamento ou raciocínio contraditório, sugeriu-lhe, não compre os cobertores porque, talvez, afinal, não conseguirá um apartamento e não poderá utilizá-los. Ao que ela prontamente respondeu a si mesma, cavarei os meus poços, comprando os cobertores. Daí, pois, ela preparou-se para o apartamento, agiu como se já o tivesse conseguido. E assim ela acabou encontrando, de maneira miraculosa, um apartamento, que lhe foi concedido, muito embora houvesse mais de 200 outras pessoas também interessadas nele. Os cobertores foram uma demonstração de ativa fé. Desnecessário lembrar aqui que aqueles poços que os reis cavaram no deserto encheram-se até transbordar. Chegar ao âmago espiritual das coisas não é tarefa fácil para uma pessoa comum. Os pensamentos contraditórios de dúvida e medo surgem do subconsciente. Eles constituem um exército dos alienígenas em que se deve pôr em fuga. Isso explica por que frequentemente fica muito mais escuro antes do alvorecer. Uma grande demonstração ou revelação é geralmente precedida de pensamentos tormentosos. Ao fazer-se uma declaração de elevada verdade espiritual, desafia-se a todas as crenças no subconsciente, e a um erro é exposto para que se seja extirpado. Este é o momento em que a pessoa precisa fazer suas afirmações de verdade, repetidas vezes, e regozijar-se e dar graças pelo que já tenha recebido. Antes que me chames, dar-te-ei a resposta. Isto significa que a cada dádiva perfeita e boa corresponde à espera do homem pelo seu reconhecimento.
O homem só pode receber aquilo pelo que ele se reconhece um recebedor ou merecedor. Os filhos de Israel aprenderam que eles poderiam possuir toda a terra que sua vista pudesse alcançar. Isto se aplica verdadeiramente a cada homem. Ele só possui a terra que está dentro da capacidade de sua própria visão. Cada grande obra, cada grande realização, tem se manifestado aquele que se mantém fiel à sua visão e, frequentemente, pouco antes de uma grande realização, vem um aparente fracasso e desânimo. Os filhos de Israel, ao atingirem a terra prometida, ficaram temerosos de nela entrar, pois diziam que era cheia de gigantes que os faziam sentir-se como gafanhotos. E lá víamos os gigantes, enquanto que a nossos olhos éramos como gafanhotos. Essa parece ser a experiência de cada ser humano. Entretanto, aquele que conhece a lei espiritual não se deixa perturbar pelas aparências e regozija-se mesmo quando ainda esteja em cativeiro. Quer dizer, mantém-se fiel à sua própria visão e dá graças quando é chegado o fim, porquanto é uma graça que ele recebeu. Jesus Cristo deu-nos um maravilhoso exemplo disto. Ele disse a seus discípulos: Não digais vós que ainda faltam 4 meses para a colheita chegar? Digo-vos, pois, estai alerta, erguei os olhos e vede os campos, pois estão já maduros e prontos para serem colhidos. A visão de Cristo penetrou ao mundo da matéria e ele viu claramente o quarto mundo dimensional, as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina. De maneira que o homem precisa sempre manter a sua visão até o fim de sua jornada e pedir e agradecer pela manifestação daquilo que já recebeu. Pode ser sua perfeita saúde, amor, suprimento, recursos, autoestima, lar, amizades, profissão, sucesso e tudo mais. São todas ideias acabadas e perfeitas registradas na mente divina, a própria supraconsciência do homem, e devem vir através dele, não para ele. Por exemplo, um homem pediu-me alguns tratamentos para que tivesse sucesso. Era imperativo que ele levantasse, dentro de certo limite de tempo, $50.000 para o seu negócio. O tempo já estava quase esgotado, quando ele buscou-me desesperado. Ninguém queria investir em sua empresa, e o banco havia se negado categoricamente a dar-lhe um empréstimo. Respondi: suponho que você tenha perdido a calma lá no campo e, portanto, também a sua força. Você pode controlar qualquer situação se primeiro controlar-se a si próprio. Retorne ao banco, acrescentei, e vou fazer-lhe uma oração. Minha oração foi assim: você está identificado em amor com o espírito de todos ligados àquele banco. Deixe que a ideia divina se manifeste nessa situação. Ao que ele respondeu-me: mulher, a senhora está a falar de uma impossibilidade. Amanhã é sábado, o banco fecha hoje às 12, e o comboio não me deixará lá a tempo, e o prazo que tenho termina amanhã, e de qualquer forma, eles não farão isso. É tarde demais. Eu respondi: Deus não precisa de tempo, e além disso ele nunca chega tarde demais. Com ele todas as coisas são possíveis. E eu disse mais: eu não conheço nada de negócios, mas sei de tudo a respeito de Deus. Ele replicou: tudo isso parece muito bonito quando fico aqui sentado a ouvir a senhora dizer, mas quando saio tudo é terrível. Ele morava numa cidade distante, e passei uma semana sem saber mais dele, e então recebi uma carta. Li: a senhora tinha razão. Consegui levantar o dinheiro, e jamais duvidarei de toda a verdade sobre a qual me contou. Ao avistá-lo algumas semanas depois, eu disse-lhe: que aconteceu? Evidentemente que o senhor tinha bastante tempo, afinal. Ele replicou: o meu comboio atrasou, e eu cheguei lá faltando apenas 1/4 para as 12 horas. Entrei no banco silenciosamente e disse: vim para o empréstimo, e eles me concederam sem nenhum questionamento. Eram os últimos 15 minutos do prazo concedido a ele, e o Infinito Espírito não tardou mais. Naquele instante, o homem nunca poderia ter estado sozinho. Ele precisava que alguém o ajudasse a manter-se fiel à sua visão. E isto é o que uma pessoa pode fazer por uma outra. Jesus Cristo sabia dessa verdade quando ele disse: se entre 2 na terra houver concordância de possuir algo que possam precisar, ser-vos-á dado por meu Pai que está no céu. A pessoa normalmente fica muito ligada às suas próprias ações e torna-se temerosa e cheia de dúvidas. O amigo, ou aquele que encura, vê claramente o sucesso, a saúde, ou a prosperidade, e nunca se afasta desta visão, pois ele não está tão perto, não está envolvido na situação. É muito mais fácil revelar-se para uma outra pessoa do que para si mesmo. Então, a pessoa nunca deve hesitar-se em pedir socorro, caso se veja numa situação de desequilíbrio. Certa vez um exímio observador da vida disse: nenhum homem irá falhar,
se uma pessoa o vir como alguém bem-sucedido. Tal é o poder da visão, e muitos grandes homens já deveram o seu sucesso à sua esposa, ou a uma irmã, ou a uma amiga, que acreditaram nele e se mantiveram fiéis à imagem que tinham dele como de um padrão perfeito. Esses foram os 2 primeiros capítulos desse livro maravilhoso, O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Se gostaram, deixem seus comentários. Se ainda não forem inscritos, se inscrevam. Compartilhem com familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida.